Beleza, galera? Tô trazendo mais uma videoaula aí para vocês. Espero que vocês curtam aí, possam estudar direitinho, né? Vamos pensar num probleminha que envolve regra de três composta. Então vamos aqui, ó. Regra de três composta, né? É o que a gente vai trabalhar aqui. Onde a gente aplica a regra de três composta. Esse probleminha de regra de três composta, sempre que a gente estiver envolvendo aí três grandezas ou mais, né? Lembrando que grandezas é tudo aquilo que você pode medir, né? Então, posso medir tempo, posso medir distância, posso medir produção de coisas, né? Número de funcionários, posso dizer tantos funcionários para fazer tantas coisas. Sempre que eu puder mensurar alguma coisa, medir, né? Eu vou estar trabalhando com grandezas. E essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo, então. Eu tenho aqui uma ideia de que duas torneiras enchem um tanque de 30 litros em 26 minutos. Vamos pensar assim, ó. Duas torneiras enchem um tanque de 30 litros em 26 minutos. Se fossem 8 torneiras para encher 3 tanques, se fossem, vamos colocar assim, ó, 8 torneiras para encher 3 tanques, em quantos minutos a gente consegue, né, em quantos minutos elas completam esse tanque? Quantos minutos isso acontece? Os tanques ficam cheios, tá? Ficam cheios, vamos colocar assim. Conseguiram pegar a ideia? Então, ó, vamos considerar que os tanques, todos eles são de tamanhos, né, de capacidade igual, né? E então um tanque de 30 litros, nesse caso aqui vai ser 3 tanques, então vai ser 30 mais 30 mais 30. Em quantos minutos os tanques ficam cheios se a gente abrir 8 torneiras? Então vamos pensar aqui, ó. A gente tinha então duas torneiras abertas, né? A quantidade de torneiras, vamos colocar aqui, ó. Torneiras. A gente tinha duas. E essas duas torneiras enchiam um tanque de 30 litros. Vou colocar aqui, ó. Quantos tanques essas torneiras enchiam? Um tanque, né? De 30 litros. Em quantos minutos isso acontecia? Qual era o tempo? Então, a grandeza tempo, a gente vai colocar 26 minutos. Beleza, né? Agora, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aí, só que pensando agora se fossem 8 torneiras. Então a gente vai colocar aqui, ó, 8 para encher 3 tanques, ou seja, a gente poderia colocar até aqui 90 litros, né, no lugar, e no lugar de um tanque colocasse 30 litros, não tem problema, né? E em quantos minutos isso vai acontecer? Então, quantos minutos é uma pergunta onde a gente não sabe em quanto tempo isso acontece. A gente vai colocar X, tá? Ou qualquer outra letra que você pensar aí. Eu estou colocando X, né, que é o mais usual. Então, esse valor X é o que a gente vai descobrir. Portanto, essa é a grandeza principal que a gente vai estar comparando com as outras. Então, nossa grandeza principal é a grandeza tempo. E essa grandeza a gente vai estar comparando com a grandeza tanque e com a grandeza quantidade de torneiras. Então, olha só. Tempo é o que a gente quer descobrir. A gente já vai colocar aqui, ó, 26 para x isolado, ó, sozinho de um lado da igualdade, tá? As outras duas grandezas a gente vai colocar fazendo uma multiplicação aqui. Mas antes de colocar essas duas grandezas aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai comparar a grandeza tempo com a grandeza tanque. Então,
Para encher, se a gente aumenta a quantidade de tempo, se a gente aumenta o número, né, de minutos aí, ó, vamos dizer que isso aqui aumentou. Vai dar para encher mais tanque? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, você tem que se questionar. Se eu aumento o tempo, né, que essas torneiras ficam abertas, eu consigo encher mais tanques? Se você falar que sim, né, se aumentou o tempo, aumentou a quantidade de tanques, significa o quê? Que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, quando elas são diretamente proporcionais, a gente vai colocar setas apontando para a mesma direção. Então, se está apontando para baixo lá na grandeza tempo, a gente vai colocar aqui para baixo também. Tá? Se estivesse para cima, colocava para cima. Tudo bem? São diretamente proporcionais, significa que estão indo para a mesma direção. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Agora, vamos comparar a grandeza tempo com a grandeza quantidade de torneiras. Vamos pensar assim, ó. Você vai se questionar, tá? Então você vai pensar da seguinte forma: se eu aumento o número de tempo para encher a mesma quantidade, a mesma capacidade de tanque, vamos supor que fosse 3 torneiras para 26 minutos e vamos encher 3 torneiras agora para um tempo que eu não sei. Mas vamos dizer assim, ó, se eu aumento a quantidade de tempo, eu preciso de mais ou menos torneira. Óbvio, se eu aumentei a quantidade de tempo, para encher uma mesma quantidade eu vou precisar de menos torneira. Assim como se eu aumentar o número de torneiras, eu vou precisar de menos tempo. Afinal, são mais torneiras abertas, então isso vai encher muito mais rápido, eu preciso de menos tempo. São grandezas, você percebe que são grandezas inversas. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. São grandezas inversas. Então, quer dizer, a quantidade de torneiras em relação à quantidade de tempo, se eu aumento o tempo, o número de torneiras diminui, né? Eu preciso abrir menos torneiras. Se eu aumento o número de torneiras abertas, o tempo diminui. São inversas, elas são invertidas. Ou seja, se a flechinha aqui do tempo está apontando para baixo, a flechinha de torneiras tem que estar apontando para cima, independente se o número aqui é menor que o 8, tá? Independente. Então, ó, significa que tem duas grandezas que estão apontando para baixo e uma grandeza para cima. Fica fácil agora eu definir qual dessas grandezas que eu vou ter que inverter para que elas fiquem diretamente proporcionais. A ideia aqui é que todas as 3 grandezas fiquem diretamente proporcionais. É assim que a gente vai poder criar a nossa regra de 3 composta. Então, ó, já coloquei aqui 26 para x nesse sentido mesmo, né? Eu mantive aqui, né, o sentido que ela já está. Tanque eu vou colocar no mesmo sentido, ó. Então é 1 para 3. Tá? E a quantidade de torneiras é a única que está invertendo, né, que está para o lado contrário. Eu vou inverter aqui, ó. Em vez de colocar 2 para 8, eu vou colocar 8 para 2. Tudo bem, gente? A única coisa que eu fiz aqui, ó, é deixar todas elas no mesmo sentido. 26 está para x, está nesse sentido. A quantidade de tanque também está nesse sentido. E agora a quantidade de torneiras que estava sentido contrário ficou no mesmo sentido também, tá vendo? Todas elas estão apontando para baixo agora. Poderia ser todas para cima, não tem problema. O que importa, o que é importante é que não seja uma contrária da outra. Agora a gente tem uma regra de 3 composta, né? Lembra? A regra de 3 simples era se eu tivesse aqui apenas 4 números, né? Se eu tivesse 3 e 9, por exemplo, assim, ó. Dessa forma seria a regra de 3 simples. Só que aqui a gente tem uma regra de 3 composta, ó, onde envolve 3 grandezas. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Fazer essa multiplicação entre frações aqui, ó. Tá? Então 1 vezes 8 e 3 vezes 2. Ah, professor, mas não tem que multiplicar cruzado? Não, nesse caso não. Nesse caso é uma multiplicação mesmo. Cruzado é quando eu tenho lá a regra de 3, onde o igual está no meio, tá? Então vamos fazer primeiro aqui, ó. 1 vezes 8 eu sei que vai dar 8 mesmo. E 3 vezes 2 vai dar 6. Então vai ficar assim, gente, ó. Eu vou copiar essa regra de 3 aí, ó. Agora da forma como ficou, ó. 26 continua para x. O igual continua aqui no meio, só que agora no lugar de 1 vezes 8 eu vou colocar apenas o 8, né, que foi o valor que eu achei. No lugar do 3 vezes 2, eu vou colocar o 6, que é o valor, né, o produto entre 3 e 2. Beleza, né? Agora eu tenho uma regra de 3 simples. Agora eu vou resolver, ó. Faço aí
multiplicação cruzada, né? Aplico a propriedade fundamental da proporção, né? X vezes 8, 8x. Né? 8 vezes x pode ser, né? 26 vezes 6 vai ficar do outro lado. Né? Os dois resultados têm que ser, né, igual, por isso que eu coloco aqui um igualzinho. Né? Agora eu faço aqui, ó, 8 vezes x é 8x mesmo, a gente já sabe disso. E 26 vezes 6, vamos fazer aqui no cantinho um rascunho. Ó. Vamos fazer um rascunho aqui. 26 vezes 6 vai ficar assim. Ó. Posso fazer 6 vezes 26. Ó. 6 vezes 6 dá 36, sobe 3. 6 vezes 2, 12, com 3 dá 15. Então deu 156. Terminou a nossa conta? Ainda não terminou. Eu preciso descobrir o valor de x e não de 8x. O 156 aqui, ó, é o valor de 8 vezes o x. Tenho 8 vezes esse valor x. O valor que a gente vai descobrir, 8 vezes ele dá 156. Como eu faço para descobrir qual é esse valor que 8 vezes ele dá 156? Eu posso fazer isso aqui, ó. O x vai valer 156 dividido por 8. Eu faço uma operação inversa aqui com esse 8. Passo ele dividindo. Risco ele daqui, ó, e passo dividindo, é isso. Tá bom? Então eu faço 156 dividido por 8. Daria aqui 1 vezes 8, 8, sobra 7. Baixo 6, né? 76 dividido por 8. Vamos ver aqui quanto que dá. Se fosse 9 vezes 8, daria 72. Aqui vai sobrar 4. 4 não dá para dividir por 8, o que eu faço? Coloco uma vírgula aqui, ó, já que não tem número para baixar. Aí sim, ó, coloco um 0 aqui do lado. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 não sobra nada. Beleza. Resultado do x, então, é 19,5. Agora, o que a gente estava querendo descobrir? Quantos minutos, né? Era 26 minutos, agora são em quanto tempo que é agora? 19 minutos e meio. Tá? 19,5 minutos. Professor, aí você me pergunta assim, 19,5 minutos é 19 minutos e 50 segundos, é isso? Não, 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 não. É 19 minutos,5, é 19 minutos e meio. Quanto que é meio minuto? São 30 segundos. Então significa que aqui tem 19 minutos e 30 segundos. Porque é 19 minutos e a metade de minuto. Então 30 segundos. Ok? E assim termina a nossa continha aí, gente. Resposta da pergunta aí, ó. Se a gente aumentar o número de torneiras, né, para 8 torneiras abertas para encher 3 tanques de 30 litros, em quantos minutos isso vai acontecer? Em 19 minutos e 30 segundos. Beleza? Abraço e até uma próxima videoaula.